Hi guys, welcome to another class! Estou muito feliz que você esteja aqui para mais uma aula. Espero que você tenha assistido as aulas anteriores, que você esteja firme no propósito de aprender inglês com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos orar para a gente já iniciar essa aula. Se você chegou aqui no YouTube e não sabe, nós temos um grupo do Telegram, sempre fica aqui na descrição, entre no grupo da turma, porque por lá você pode tirar dúvidas, lá sempre que sai o conteúdo novo eu posto lá para você, então lá a gente, tá muito mais próximo, ok? Então vamos lá. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos, Pai, e nós te entregamos tudo, Deus. O Senhor que nos criaste, o Senhor criou o propósito nesse curso, Senhor. O Senhor me chamou e chamou seus filhos, Pai, para estarmos juntos, Senhor, nessa nova jornada. Nós te adoramos e nós devolvemos toda a glória e toda a honra a Ti, Pai. E nós te entregamos, Senhor, te entregamos essa aula, te entregamos nosso aprendizado, Senhor. Nos ensina a guardar, Senhor, o inglês, nos ensina a guardar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que a nossa mente seja uma mente renovada, Pai. Renova a nossa mente, Pai. Retira da nossa mente, Deus, tudo aquilo, Senhor, que não vai nos agregar, tudo aquilo que não é seu, Senhor. E vai colocando na nossa mente, Senhor, tudo aquilo que existe um propósito, Pai. Coloca em nossa mente, nossa memória, Senhor, que a gente possa guardar tudo aquilo que vai ser usado, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para o Teu reino, Pai. Eu te entrego tudo, te entrego cada aluno que está em seu lar, Pai, que o Senhor os encha de fé, Senhor, que os encha de ousadia, Pai, e que eles venham, Senhor, estar firmes no propósito de aprender inglês, que o coração deles arda por essa língua, Pai, e que o Senhor fale com eles através dessa aula, fale com eles através da sua palavra, Pai. E é isso, Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Deixa eu mudar aqui a cena. Opa, peraí. Ok, nossa 7ª aula. Hoje a gente vai aprender o Simple Present. Gente, é muito importante. É o primeiro tempo verbal que vocês vão aprender aqui. Então, já foca, porque o Simple Present nada mais é que o presente simples. Então, as frases que a gente fala no dia a dia, eu estou tal coisa, eu quero tal coisa, coisas do presente, vocês vão aprender como falar hoje. Então, vamos lá. Mas, como sempre, em todas as nossas aulas, a gente lembra da aula anterior, porque isso ajuda vocês a construir o conhecimento de vocês, a subir na escada mesmo do aprendizado. Então, vamos lá. Do you remember what we studied in the last class? Você se lembra? Puxa aí na memória, vê se você se lembra o que a gente estudou na segunda-feira. A primeira coisa que a gente viu foram os nossos livros bíblicos, né? Do Old Testament and New Testament, ok? Então, nós vimos como se fala eles em inglês. Lembrando que alguns aqui, como, por exemplo, o Song of Solomon or Song of Songs, ok? Vai depender da tradução bíblica que você estiver usando em inglês. Mas, de forma geral, essa é a tradução também dos livros, ok? Então, aqui do ladinho você vai sempre ter em português, inglês, português, inglês, ok? Alguns são muito parecidos, outros nem tanto, mas é importante porque você vai usar, né, na hora de pregar, você vai precisar falar, né, gente? Então, eu não vou ficar, né, repetindo com vocês isso aqui, porque a gente já fez na aula passada e a aula de hoje ela é um pouco densa, é bem importante. Então, escutem, tá? O nosso conteúdo extra dessa semana, que vão ser os nossos livros bíblicos em inglês. Então, no conteúdo extra você vai ouvir todos eles sem a minha voz, sem ficar parando, é apenas, né, pra você treinar. Então, nós vimos, né, vários aqui. Vamos passando. Que você já viu a aula passada, não é mesmo? Então, não vou fazer de novo, era só pra lembrar mesmo. Aí a gente começou estudando também, né? Depois de vermos os livros, a gente estudou a partir da música Oceans, que é do Hillsong United, ok? Então a gente viu, né, a primeira parte da música e a gente viu a tradução dela. Então, You call me out upon the waters, você me chama sobre as águas. The great unknown, where feet may fail. Então, o grande desconhecido, onde meus pés podem falhar. And there I find you in the mystery, e lá eu te encontro no mistério. In oceans deep, my faith will stand. Então, em oceanos profundos, minha fé permanecerá. Aleluia. E aí, através disso, né, a gente viu aqui o where, ok? Que significa
onde, e aí a gente viu as nossas question words, que são palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas, mas algumas delas a gente também usa na afirmativa, na negativa, ok? Mas de forma geral elas são muito usadas para perguntas, então é por isso que elas são tão importantes. Algumas delas vocês já tinham visto em aulas anteriores, mas não estudado sobre elas, vocês tinham visto elas em frases, ok? A gente falou também, isso eu não falei com vocês, mas estava aqui no texto, né? Mas que muitas vezes elas são chamadas de double weight question words, ok? Porque a maioria delas começa com W e H. Então, por isso, né? Só eu acho que a última, que é o how, que não começa. As outras todas começam. Então, vamos lá. A primeira era what. Could you repeat, please? What. Segunda, when. When. Terceira, where. Vamos lá, galera, repetindo. Where. A quarta, why. Why. Which. Who. Whom. Whose. E how. Aí aqui vocês veem, né, a tradução. Então, what, o que ou qual. When, quando. Where, onde. Why, por quê. Which, qual. Who e whom, quem. Whose, de quem. E how, como. Aí a gente foi vendo uma a uma, né? A primeira que a gente viu foi a what. What tem o significado de que, o que ou qual. Então, aqui a gente viu um exemplo, né? What is this? O que é isso? E a gente viu que o what também pode ser usada em frases afirmativas, tá bom? E que ele tem o mesmo significado nas frases afirmativas, o significado de o que, tá? Ou qual. Então, aqui a gente viu um outro exemplo que é He told me what is happening. Então, ele me disse o que está acontecendo. Gente, eu vou falando rápido porque vocês já viram essa aula, tá? Aqui é só pra gente relembrar. Depois a gente falou de when, que nas interrogativas ela significa apenas quando, tá? Agora, nas afirmativas, ela pode significar também o em que. Então, aqui, ó, a gente viu o primeiro exemplo, que vai ser When did you accept Jesus? Quando você aceitou a Jesus. Então, quando, aqui na interrogativa, tá? Agora, olha aqui, ó. When he saw me, he waved. Então, quando ele me viu, ele acenou. Também tem o significado de quando, mas poderia também ter o em que, tá? Ah, gente, por exemplo, essa aqui no em que. Se eu falasse assim, in the moment when he saw me, no momento em que ele me viu, tá vendo? Aí o when teria o significado de em que. A gente viu também o where, que significa onde. Então, nas interrogativas ele significa apenas onde. Mas nas afirmativas ele também pode significar o em que. Então, vamos lá. Where are they going? Onde eles estão indo? Aqui nas afirmativas, ó, vamos ver o exemplo em que ele pode significar o em que também, tá? Então, vamos lá. Primeira, eu vou olhar aqui, gente, porque aqui tá maior, tá? Aqui tá muito pequenininho pra mim. I know where the baptism will be. Gente, batismo é difícil de falar, tá? Mas é baptism, ok? I got to a point where my life only has meaning with Jesus. Então, eu cheguei em um ponto onde a minha vida só tem sentido com Jesus. Nós temos também o why, que é uma palavrinha que a gente usa para fazer a pergunta de porquê. Lembrando que é só para pergunta, tá, gente? Why. Porque quando a gente vai responder o porquê, a gente usa o because. Então, eu falei para vocês na aula passada já, então vamos ver o exemplo. Why are you so sad? Por que você está tão triste? Because I feel alone. Então, por que eu me sinto triste? Me sinto sozinho. Então, esse because aqui é o porquê da resposta e o why de pergunta. A gente também viu o which. O which, ele tem um significado igual ao de what, que é qual. E a gente viu quando que a gente iria usar um, quando que a gente usar o outro. Então, resumidamente, o which, a gente vai usar ele quando a gente tiver opções limitadas de escolha. Então, a resposta da pessoa tem uma limitação de respostas, tá? Não é algo infinito que ela pode responder. E o what já é uma forma mais geral. Não vou entrar nisso novamente, né? Que a gente já viu. E a gente viu que a gente também pode usar nas frases afirmativas e negativas, tá? E ele vai significar também, pode ter o significado de qual ou que. Aí a gente viu who e whom, tá? Também, a gente viu quando usar um, quando usar o outro. Que o who a gente usa quando a resposta é o sujeito e o whom quando não é o sujeito da frase, tá, gente? Vocês viram melhor na aula passada, hoje é só uma lembrança. A gente viu how também, que ele tem a tradução dele vem de como, mas ela também pode ser traduzida como quanto,
quando tiver acompanhado de outras palavrinhas. Então, a gente viu alguns exemplos, ó. How are you? Como você está? A gente viu também quando ele junta com about, how about, ele tem o sentido de que tal. A gente viu que ele pode ser usado para dar ênfase, né? Nas frases exclamativas. Então, aqui, how beautiful. Que lindo, que bonito, né? E a gente viu essas últimas palavrinhas aqui, quando ele vem com o how old, quer dizer quantos anos, how many, quantos e quantas, how much, quanto, how long, quanto tempo e how far, quão longe. A gente viu também de vocabulário, né? Algumas palavrinhas que estavam na música. So, now let's get to today's topic, ok? Então vamos para a aula de hoje. A gente vai ouvir, né, João 6,53 para estudar a aula de hoje. Eu vou pôr meu fone aqui para acompanhar com vocês. A gente vai ouvir, depois a gente vai entender. E aí a gente vai estudar o nosso Simple Present. Então, peraí. John 6:53. Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you." Então, vamos entender agora o texto, ok? Jesus said to them. Então, Jesus disse a eles, ou disse-lhes Jesus, tá? Aqui, gente, a tradução vocês vão ver que tá bem, assim, de acordo com a nossa Bíblia, mas eu sempre vou falando pra vocês o que poderia ser diferente, assim, se fosse ao pé da letra, tá? Very truly, então, em verdade, I tell you. Aí aqui a gente traduziu como vos digo, mas ele poderia ser digo a vocês, tá? Unless you eat the flesh of the Son of Man. Então, se não comerdes, ou a menos que coma, tá? A carne do Filho do Homem. And drink his blood, e beba, né, o seu sangue, ou beberdes o seu sangue, tá? You have no life in you. Não tereis vida em vocês, ok? Ou em vós. Então aqui, ó, a gente já vê claramente, ó, I tell you, eu vos digo, ou eu digo a vocês. Então aqui a gente está falando de presente, ok? Ou então, ó, unless you eat the flesh. Então, a menos que você coma, né? Que vocês comam ou comerdes, tá? Presente. Então, today we'll talk about simple present tense. Então, o nosso primeiro tempo verbal, que é o simple present, que ele é o mais simples dos tempos verbais, né? Como o nome já diz, e é o presente. Então, ele equivale ao nosso presente simples aqui do português. Você precisa saber, o que é o presente indicativo do português? Não, gente, só entenda que é o presente, tá? Então, vamos lá. Como regra geral, a gente vai usar o verbo no simple present de forma natural do verbo. Aqui eu até coloquei, no infinitivo sem o to. Por que no infinitivo sem o to, gente? Uma forma deles indicarem que o verbo está no infinitivo, tipo aqui no nosso português, a gente fala amar, falar, cantar, sorrir. Isso tudo é infinitivo. Então, o infinitivo deles é isso aqui, ó. To pray. Esse to na frente do verbo significa que ele tá no infinitivo. Então, orar, to pray. Ok? E aí, o que acontece, gente? Pra gente usar no simple present, a gente usa o verbo naturalmente. Não precisa fazer alteração nele, a não ser que seja para as pessoas do he, she, it. Que são nossas pessoinhas especiais, quase sempre muda alguma coisa para elas. Então, a gente vê aqui, ó. Olha só a conjugação do verbo to pray, que é orar, pray, tá? I pray, eu oro. You pray, você ora. Pro he, pro she, pro it vai ficar praise, ok? We pray, you pray, they pray. Vocês já aprenderam, né, as nossas pessoinhas, então não vou ficar nisso. Mas enfim, quando for para he, she ou it, vai acrescentar o s, o es ou o ies. Como eu vou saber qual eu vou acrescentar? Gente, né, nas regrinhas. Lembrando que essa diferença do que você vai acrescentar, ele vale muito mais na forma escrita, porque na forma falada, muitas vezes o som vai ser só do S mesmo, não vai ter uma alteração tão grande de som. Então, é bem tranquilo, tá? Então, vamos ver primeiro as nossas regras. Então, a regra está relacionada ao final do verbo. Então, os verbos que são terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, a gente acrescenta o ES. Então, por exemplo,
To teach, que é ensinar. Aí vai virar teaches, ok? To watch, que é assistir. Watches. To go, que aí vai virar goes, ok? Vocês estão vendo que o som é bem parecido como se eu tivesse acrescentado só o S? Então, teaches, watches, goes, ok? Mas na forma escrita eu acrescentei o ES porque termina aqui com essas letrinhas. Quando a gente termina em Y, mas antes dele vem uma consoante, a gente retira esse Y e a gente coloca o IES, ok? Então, olha só, to fly, que é voar, vira flies. E olha aqui que a gente tirou o Y, né? O Y aqui do fly e colocou o IES. To study, que é estudar, studies, ok? To worry, que é preocupar-se, worries, ok? O som, como eu disse, tem o som como se tivesse acrescentado o S. Então, assim, pra falar, vocês não vão sentir tanta dificuldade com relação a essas regrinhas, não. Mas na parte de escrever, sim. Quando o Y for precedido de vogal, acrescenta somente o S, tá? Isso aqui é só pra vocês saberem que a regra geral é acrescentar o S, tá? Então, você só vai mudar mesmo quando tiver um Y precedido de consoante e quando terminar com uma dessas letrinhas aqui, aí vai mudar. O resto dos verbos a gente vai acrescentar o S, que é a nossa regra geral. E qual é a forminha do bolo para frases, né, afirmativas no Simple Present? Primeiro vem o sujeito, gente, quem está praticando a ação. Então, quem vai fazer o que naquela frase? Depois vem o verbo principal, como eu disse, no infinitivo sem o to, então o verbo na forma mais simples dele. E depois vem o complemento, que é o resto da frase. Lembrando que se for para he, she, it, o verbo vai ter alteração do S no final, ou do IES, ou do ES, ok? Então, vamos lá, vamos ver dois exemplos aqui, ó. O primeiro é I live in Brazil. Então, eu moro no Brasil. O verbo to live, que é morar ou viver. Então, I live in Brazil. Então, você pode ver aí, ó, que o live não teve alteração nenhuma. Por quê? Porque eu tô usando o I. Se fosse she, pra ela, she lives, ok? Então, vamos ver agora, she reads the Bible every day. Então, ela lê a Bíblia todos os dias. Então, aqui, ó, virou reads e não só o read, que é o verbo, né, ler. Então, a gente colocou esse S aí porque era para she. Então, vamos para a próxima. E na negativa, Carol, como que eu vou fazer na negativa? Como que eu faço? Na negativa, lembrando que não tem alteração no verbo, tá, gente? A gente não muda o verbo nem pro he, she, it. O que a gente vai usar é um verbinho auxiliar, que é o do. Então, o do a gente vai usar pro I, you, we e they. E agora, o does a gente vai usar para as pessoas especiais, que é o he, she, it. Lembrando que esse verbo auxiliar vem com o not, porque está na negativa. Então, vai ser does not ou do not. Existe uma contração desse verbo auxiliar com o not. Então, o do mais o not vira don't, ok? E o does mais o not vira doesn't. Muitas vezes você vai ver muito mais com essa contração, porque é mais rápido. Então, o doesn't e o don't, ok? Então, qual que é a nossa forminha do bolo para frase negativa? Primeiro vem quem está fazendo a ação, depois vem o verbo auxiliar mais o not, depois o verbo principal, sem alteração alguma, independente da pessoa, e depois o complemento. Então, vamos ver aqui os exemplos, tá? Mesmo exemplo da afirmativa. Agora é I do not live in Brazil. Então, ou I don't live in Brazil. Repita aí em casa, gente. I don't live in Brazil, ok? Eu não moro no Brasil. E a gente também tem, ó, she doesn't read the Bible every day. Ou she does not read the Bible every day. Ela não lê a Bíblia todos os dias. Essa aí, gente, tá precisando, né? A gente também tem, aqui era interrogativa, tá, gente? Mas no material de vocês eu vou mudar, tá? Isso aqui é frases interrogativas. Nas frases interrogativas, o do, ele vem antes, tá, gente, do sujeito. Ou o does. Então, a gente não tem o not, né? Porque a gente tá perguntando, não é mais uma negativa. E ele vem lá na frente da frase. Então, antes de quem tá praticando a ação. Então, vamos ver aqui, ó. Do I live in Brazil? Eu vivo no Brasil? Ou eu moro no Brasil? Does she read the Bible every day? Ela lê a Bíblia todos os dias? Então, aqui vocês notam mais uma vez, né? Que eu usei aqui, ó, o do pro I e o does pro she, ok? O
que acontece também no dia a dia, que são as respostas rápidas. Então, se você pergunta algo para alguém, a pessoa às vezes só te responde, oh, yes, I do, oh, I don't, oh, she does, she doesn't, ok? No. Então, assim, isso é normal, tá? Assim como no português também, a pessoa fala, você quer isso? Você não, às vezes não responde assim, eu quero tal coisa. Vai falar, eu não. Então, eles também fazem isso. Então, por exemplo, a primeira, do you like chocolate? Então, você gosta de chocolate? A pessoa pode responder, oh, yes, I do. Sim, eu gosto. Ou, no, I don't. Então, nem sempre você vai ouvir as pessoas conversando, na verdade, quase nunca, a pessoa vai responder a frase completa, né? Que é aquela frase, yes, I like chocolate. A pessoa não vai falar isso. Então, assim, ou no, I don't like chocolate. A pessoa não vai falar. A pessoa vai falar, oh, yes, I do. Ou, no, I don't. Então, aqui vocês podem ver também, ó. Nós temos outros exemplos aqui. Igual aqui, ó. Does he like chocolate? Então, ele gosta de chocolate? Yes, he does. Ou, no, he doesn't. Ok? O que é importante a gente frisar aqui? A gente falou, né, que as frases a gente montaria, né, de certa forma na afirmativa, negativa, interrogativa, só que a gente tem dois verbos que eles são irregulares e que e que eles mudam, tá? Quando a gente vai fazer a frase no simple present. O primeiro deles é o verbo to be, que vocês aprenderam lá atrás, se eu não me engano, foi na primeira ou na segunda aula, vocês já aprenderam o verbo to be, e ele é um dos verbos mais importantes e ele é irregular. Então, você vai ver que, por exemplo, para você falar a frase na afirmativa, você vai usar o verbo to be, I am, né? Se for pro I, you are, he is ou he isn't, para negativa, she is para afirmativa, she isn't para negativa. Então, você vai ver que quando a gente está falando de verbo to be, a gente não usa o auxiliar do e does, tá? A gente monta a frase apenas com o verbo. Então, na interrogativa, a gente põe o verbo na frente. Am I? Ou are you? Is he? Is she? A gente já aprendeu, né, os nossos verbos, o nosso verbo to be para as pessoas. Então, é só importante que vocês se lembrem disso, tá? E o segundo verbo é o have. O have também, ele é muito importante, que é o nosso verbo ter em inglês. Então, a gente usa muito have, ok? Então, ele também vai mudar porque, gente, ele vai virar has, ele é irregular. Então, para he, she, it, não vai ser, você não vai acrescentar um S depois do E, haves, não vai ser has, ok? Could you repeat, please? Has, has. Has. Mas ao contrário do verbo to be, né? Tanto na negativa quanto na interrogativa, a gente usa o nosso auxiliar do e does. E aí o verbo continua have, tá? Então, lembrando aqui. Então, por exemplo, se eu vou perguntar para você assim, você está bem? Eu não vou usar o do. Do you okay? Não vou usar. Vou usar are you okay? Então, você está bem? Então, eu vou usar o are aqui, que é o nosso verbo to be, tá? Gente, a aula de hoje foi bem mais rápida do que as outras, mas é de um conteúdo muito importante. Então, o que eu vou dizer pra você? Pegue o seu caderno agora, aproveita que você tá com esse tempinho sobrando aí, que eu sei que você separou pra ter aula. Pega o seu caderno e começa a fazer frases na afirmativa no português. Por exemplo, eu gosto de... eu gosto de bolo. Começa a fazer frases na afirmativa em português, na negativa e na interrogativa. E depois começa a passar essas frases para o inglês. Então, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o verbo que você colocou aí. Então, por exemplo, gostar, like. Então, eu usei eu gosto, I like. Procura os verbos, coloca eles em cima, assim, no seu caderno. E depois tenta montar as frases sem o Google Tradutor, gente. Não monta a frase com o Google Tradutor. Monta a frase você mesmo. Por exemplo, faça a frase simples, né? Que isso vai te ajudar. Então, I like cake, né? Eu gosto de bolo. Então, você descobriu que o verbo é o like, você já sabe como você vai montar a frase. Como que é o eu, que vocês já aprenderam? I. Então, você viu que na frase afirmativa do Simple Present, a gente usa o verbo naturalmente. Então, I like bolo. Vocês procuraram também que é cake. Então, I like cake. Aí, você monta ela agora pro she, gente. She likes cake, ok? Agora vamos pra negativa. Montem na negativa. I don't like cake, ok? Ou she doesn't like cake. Ou
Does she like cake? Ok? Então, monta das 3 formas. Monte frases simples, mas não esqueça de montar, tá? Pra você ir aprendendo de fato. Porque eu te ensino aqui, mas quando você faz na prática, aí sim, né, gente? O aprendizado é completo. Então, faça isso agora. Tá? E se tiver alguma dúvida, me manda lá no WhatsApp, tá? No WhatsApp, no Telegram, no grupo da turma, que você já está. Se você não está, entre, que vai estar aqui na descrição. Então lá você pode mandar também as suas frases. Se você ficar com dúvida em alguma frase, você pode mandar assim: Carol, essa frase tá certa? Eu posso montar ela assim? Eu montei direitinho? Ou então, né, se você não quiser mandar pra mim, coloca também lá no Google, põe inglês pra português. E escreve a sua frase em inglês e vê se ela vai estar correta, ok? Mas melhor você tirar dúvida comigo, tá, gente? Porque nem sempre o Google Tradutor ele é tão correto, às vezes ele dá umas gafezinhas. Mas enfim, para você nunca esquecer, né, faça a repetição espaçada. Então amanhã pega esse documento que vai estar lá no grupo da turma e dê uma olhadinha. Relembrando que nossos dias de aula são as segundas e as quartas, a meio-dia e meia. Sorry, guys, eu já tô ficando sem voz, e aí vocês já viram, né? Então, meio-dia e meia, você vai ter, né, vai receber nossa aula. E aos sábados a gente tem conteúdo extra, ok? Deixa eu mudar aqui. Thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera, ok? E qualquer dúvida, já disse, coloca lá. Espero vocês na próxima aula, tá? Não deixem de assistir o conteúdo extra. Tenho visto que vocês não têm aproveitado essa oportunidade, até porque a maioria dos conteúdos extras, eles são listening de Bíblia, ou então alguma dica que eu tenho pra vocês. Então, não deixe de ver, porque vai te ajudar demais, ok? Thank you for today. Bye, bye.